E estou aqui com a rainha do sábado, Mariana Canizares, para falar sobre Vidro, o novo filme do M. Night Shyamalan que teve painel aqui na CCXP e a gente recebeu ele com isso aqui, ó, chapéuzinhos de alumínio para nos defender dos alienígenas. Se você viu os sinais, você entendeu. Vamos lá, Mari. Como foi o painel? O que eles apresentaram no painel? Cara, o Shyamalan, ele fez basicamente uma retrospectiva, né, de todos esses anos que levaram pra chegar nesse filme, o Vidro. E basicamente, ele mostrou primeiro um pouquinho de... Só um parênteses, ele fala vidro melhor que a gente, cara. Vitro. E aí ele mostrou basicamente um clipe do Corpo Fechado, aí falou que a ideia não foi muito bem recebida na época, que falava, filme de quadrinho, só gente estranha gosta. Ele fala que falaram isso pra ele. A Disney falou isso pra ele. Ninguém se importa com filme de quadrinho, filme de herói. Are you kidding me? O jogo virou, né? Outros tempos, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo, E galera? aí ele foi basicamente apresentando a ideia que ele montou quando ele criou essa história, ele já tinha pensado como 3 filmes. Na real, os 3 filmes seriam uma obra só, mas ele percebeu que ele não estava tendo um desenvolvimento de personagem que ele queria. Então ele dividiu em 3. E aí, basicamente, no final do painel, ele mostrou uma cena fantástica de Glass com o Samuel L. Jackson e o James McAvoy. Eles, não sei se vocês viram o trailer, mas eles estão num hospital psiquiátrico que é comandado pela Sarah Paulson, que é um hospital psiquiátrico meio que pra quem acha que é um super-herói. E eles já estão fugindo, então eles estão numa sala ali do hospital onde eles guardam os pertences dos pacientes. O Glass já tá todo caracterizado com aquele roxo maravilhoso. E ele encontra com um enfermeiro que maltrata ele, um cara bem assim babaca, sabe? Bem ridículo. E aí o cara chega, o que você tá fazendo aí? E aí atrás do cara, você só vê a perninha amarela do James McAvoy descendo. Você fala, maluco. E aí o James McAvoy só tira uma voz do demônio de dentro dele. Uma coisa surreal. E ele vai falando, tipo, você maltratou esse cara é um perturbado. Eles falam broken, né? E aí ele pega e dá aquele abraço que a gente viu no trailer pra quebrar os ossos dele. E nisso o Glass vai apontando pra ele e vai falando assim, você encontrou a sua vocação. A sua vocação é salvar os perturbados. E aí o James McAvoy, ele tá tão impressionante. É tão impressionante, porque ele vai mudando as feições dele, vai fazendo uns negócios assim com o pescoço. Você fica assustado. Essa é a questão que a gente falou com ele na live, que é a performance do James McAvoy, porque ele falou que nesse filme ele vai fazer 20 personagens. Mas ele falou que, cara, é uma das performances mais impressionantes que ele já viu. É uma performance pra definir uma geração. E isso, eu tô muito ansioso pra ver esse filme. Os personagens são a alma desse filme. E aí tem aquele humor do Shyamalan, aquele humor meio estranho. Então a cena que eu vi termina com o Glass olhando pro The Beast falando, tá, eu acho que talvez a gente precise trocar a pessoa da horda aí pra gente sair daqui, porque não vai dar certo a besta. Então você consegue ver, porque ele entende muito bem quem são os personagens, a química desses personagens. Então, assim, é só um universo muito fantástico. E isso é muito legal. Fantástico. É porque, tipo, eu perguntei pra ele também sobre como que os personagens do Bruce Willis e do Samuel L. Jackson se desenvolveram ao longo dos anos. Porque uma preocupação minha era que, por exemplo, eles só voltassem. Então ele falou, não, ele se concentrou muito em trabalhar as personalidades deles. Como é que o David Dunn lidou com todo esse tempo, com esses poderes, sabendo que ele tem essa super força, só que ele encosta nas pessoas, ele vê todos esses problemas, então como ele fica isolado da sociedade, como o Glass ficou isolado de todo mundo, foi maltratado, que efeito isso teve nele, sabe? Então você vê que ele teve uma preocupação de desenvolver nesse longo período que se passou o Corpo Fechado e o Fragmentado, que é onde a história foi retomada, né? E surpreendentemente, né? Porque ninguém sabia. E eu achei isso interessante no painel. O Shyamalan falou que o Samuel Jackson eles encontraram 2 vezes ao longo desses anos, todas dentro de um carro, eles paravam meio que um do lado do outro, e aí o Samuel Jackson, when we're going to do that motherfucking movie? Samuel Jackson. Essa vontade do Samuel Jackson fazer esse filme há todo esse tempo é porque, como você falou, o estúdio no começo não acreditava, os estúdios não acreditavam que um filme de herói ia dar certo. Aí quando eu tava falando com o Hesson antes da gente fazer a live, a gente falou, por que demorou tanto? Aí você entende que, tipo, é um filme muito pra frente, sabe? É um filme muito fora da curva. Ele foi lançado nos anos 2000, onde o pessoal ainda não tava botando fé em filmes de herói, e aí agora
Depois de anos ele conseguiu fazer o Fragmentado, aí você fala, não, beleza, faz sentido ter demorado todo esse tempo, pra todo mundo se acostumar com a ideia de filmes de herói, se acostumar com a ideia de um cara que tá subvertendo o gênero também. Se acostumar com a própria assinatura do diretor, né? Porque ele tem uma assinatura muito própria. Ele tá fazendo uma coisa muito inovadora, ele tá fazendo uma franquia de filme pequeno. O primeiro custou 9 milhões, o segundo custou 20 milhões. E, ó, falar que ele é muito legal, porque a gente fez uma homenagem pra ele. Antes da live, a redação inteira usou esses chapéuzinhos aqui, que é dos sinais. E aí ele postou a foto no Twitter dele, tá aí, você deve estar vendo agora. Ele recebeu isso com a maior alegria do mundo, ele usou o chapéu também, ele brincou com isso. Ganhou um desenho do Tobias também, levou, falou, adorei, vou enquadrar. Ele é um cara super gente boa. Isso aí, quando você vê uma pessoa assim ainda, já é legal. Já é legal, você já tá ansioso pro filme. Aí você vê que o cara é legal e entende o que o fã quer. Cara, isso daí só faz a gente ficar mais animado. É lógico, o cara é talentoso, o cara é gente boa. O que mais você precisa? Bom, mas é isso. Vidro estreia dia 17 de janeiro nos cinemas. E você que tá em casa, não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário, assinar o canal, acessar a playlist pra ver toda a nossa cobertura da CCXP. Eu quero dar parabéns mais uma vez pra Mariana, que tá no aniversário dela trabalhando. Eu vou reforçar isso, o Rezo reforçou isso, a Natália reforçou isso. Em todos esses vídeos do sábado foi reforçado, vai estar trabalhando no aniversário. Parabéns! Obrigada! Deixe seu parabéns pra Mariana nos comentários. Valeu, gente. Beijo. Tchau.